Olha lá, tá gravando. Eu queria falar para vocês agora, nesse último trecho da aula, eu quero provar para vocês isso aqui. Vamos provar que, vamos mostrar que o limite, para n tendendo ao infinito, é claro, de log de n dividido por n dá igual a zero. Tá? Essa que é a ideia. Ponto final. Mas como fazer isso? Em primeiro lugar, você precisa da função log, né, que ele não falou até agora. Então ele fala assim, no capítulo 11, nós ainda estamos no 3, né? No capítulo 11, nós vamos provar a existência de uma função crescente log de R mais em R, que tem essas duas propriedades. Então, a única coisa que a gente tem que pedir para o aluno, aqui de início, é que eu não vou agora aqui fazer coisa do capítulo 11, nem ele está fazendo. Tá? Então, é só para a gente aceitar que existe uma função log, isso nós vamos tomar como dado. Né? Existe uma função log de R mais em R, existe uma função crescente, essa é uma hipótese também que a gente vai assumir. Existe uma função crescente, log, de R mais em R, olha, R mais em R, com as seguintes duas propriedades. Tal que o log do produto, log de xy, é igual log de x mais log de y, e também, essa é uma, e a outra que ele coloca é log de xy igual log de x mais log de y, e log de x menor que x. Interessante isso aqui. Log de x é menor do que x. Ponto final. Então, a partir disso, a gente vai começar a caminhar, mas a gente vai caminhar para chegar nisso aqui, que é o que eu quero mostrar. Tá certo? Eu quero mostrar que limite de log de n sobre n dá zero. Não é possível isso aqui. Espera um pouquinho só, deixa eu só desativar essas mensagens aqui, ou desligar o celular. Não, tudo bem. Depois eu vejo isso aqui. Eu estou só terminando aqui com vocês. Essa parte é muito legal, muito bonita, por isso que eu queria fazer. Então, a gente já vai tomar isso aqui como dado. Existe essa função log de R mais em R, tal que log de xy é igual a log de x mais log de y, e log de x é menor que x. Então, ele começa colocando algumas coisas aqui para a gente. Ah, tá, isso aí, faltou só escrever para quaisquer, para todo xy pertencente a R mais, vírgula. Só para fechar aqui, para todo xy pertencente a R mais, ponto final. Então, aqui ele começa a colocar algumas coisas para a gente, né? Veja só, vamos ver, a gente tem que ver se a gente vai concordando com cada uma. Log de x é igual a log de raiz de x vezes raiz de x. Aqui é claro, né? Porque raiz vezes raiz vai dar raiz ao quadrado, vai dar log de x. Mas, por causa dessa propriedade do produto virar soma, isso raiz de x vai virar 2 log de raiz de x. Então, já temos aqui uma primeira coisa para escrever. Log de x, depois ele vai usar isso aqui mais para o final, é igual log de raiz de x vezes raiz de x, que é igual log de raiz de x mais log de raiz de x, por essa propriedade aqui, que é igual 2 log de raiz de x. Então, qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte: o log da raiz de x é igual ao log de x sobre 2. Ele vai usar depois no final isso. Log de raiz de x, quer dizer, portanto, o log de raiz de x é igual a log de x dividido por 2. Log de x dividido por 2. Ponto final. Já chegamos em alguma coisa aqui. Mas ele ainda diz outras coisas importantes. Além disso, aí uma outra linha de raciocínio. Log de x é igual a log de 1 vezes x, que é igual a log de 1 mais log de x. Isso é importante, porque daí a gente tira o quê?
né? Além disso, então aqui teve uma. Outra, log de x é igual log de 1 vezes x, que é igual log de 1 mais log de x, ponto final. Quer dizer, claro que isso aqui implica o quê? Se log de x é igual a log 1 mais log de x, eu posso cortar log de x dos dois lados, conclusão, né? Vírgula, daí. O log de 1 é igual a zero. Isso é interessantíssimo. E mais, como a função é dita crescente aqui no começo, função crescente, se o log de 1 já é zero, para qualquer x maior do que 1, o log vai ser maior do que zero. Esse vale a pena a gente observar também, né? Então, como a função é crescente, como a função é crescente, vírgula, então, se eu pegar um x maior do que 1, isso implica que o log de x é maior do que o log de 1, que é zero. Então, o log de x é maior do que zero. Ponto final. Para todo x maior do que 1. Interessante. Está colocando isso aqui para a gente. Tá? Aí ele faz, antes de partir aqui para o finalmente dessa demonstração, ele faz o seguinte, ele observa uma coisa muito interessante, um terceiro tópico. Log de 2 elevado a n é igual a n vezes log de 2. Então, bom, por quê? Porque se fosse 2 ao quadrado, por exemplo, né? Log de 2 elevado a n, se fosse 2 ao quadrado, seria log de 2 vezes 2, que é log de 2 mais 2, que é 2 log de 2. 2 ao cubo seria 2, log de 2 mais log de 2 mais log de 2, 3 log de 2. Então, por aquela propriedade que a gente viu no início. Então, isso aqui é igual a n vezes log de 2. Então, você pode passar limite dos dois lados. Se você passar limite dos dois lados, fica limite de log de 2 elevado a n é igual a limite de n log de 2, que é igual limite do n, que vai dar infinito, vezes log de 2. Então, o resultado disso aqui vai dar mais infinito. Então, você acabou de provar que o limite para n tendendo a infinito, para que fique bem claro, do log de 2 elevado a n é infinito. Limite para infinito, log de 2 elevado a n igual a mais infinito. Mas como o log é uma função crescente, então o limite do próprio log é infinito também. Esse é interessante, né? Então, eu vou colocar assim, vírgula, logo, pode confundir com log, vírgula, assim, juntando as duas pontas, né? O limite para n tendendo ao infinito de log de 2 elevado a n é igual a mais infinito. Aí a conclusão que ele arrebata, como o log foi dito que é uma função crescente, mas como log é função crescente, então o limite para n tendendo ao infinito do próprio log de n também vai dar igual a mais infinito. Ponto final. Aí você vai dizer, mas como isso aqui? Como que ele concluiu isso a partir da função ser crescente? Pelo seguinte, pois, aí vou, porque ele não fez isso aqui no livro, eu vou fazer por mim mesmo. Pois, o fato de que o limite do log de 2 elevado a n é igual a mais infinito, e pela definição que a gente viu de limite infinito, significa que dado azão maior que zero, existe um n, vamos chamar n1, pertencente aos naturais, tal que n maior que n1 implica
que o 2 elevado a n fica maior do que a razão. Porque o 2 elevado, log de 2 elevado a n, log de 2 elevado a n, fica maior do que a razão. Tá? Então, como que eu provo que o próprio log de n vai para o infinito? Daí, tome n0 maior ou igual do que o próprio n1. Certo? Daí tome n0 maior ou igual que o próprio n1. E, portanto, se o n for maior do que n0, isso vai implicar que o n vai ser maior do que o n1, n maior do que n0, vai implicar, peraí, deixa eu só pensar um pouco. N maior do que n0 vai implicar que o log de n, como ela é função crescente, né? N maior que n0 vai implicar que o log de... Não, peraí. Eu escrevi errado aqui, não é? Tome n0 igual a 2 elevado a n1. Igual a 2 elevado a n1. 2 elevado a n1. Agora sim. Tome n0 igual a 2 elevado a n1. E, portanto, se o n for maior que n0, isso implica que a função crescente, né, um maior que o outro, implica que log de n maior que log de n0. Só que o n0 é igual a 2 elevado a n1. Então, isso aqui vai ficar igual a log de 2 elevado a n1. E aqui deu errado porque o n tem que ser maior que n1. Então, eu vou pegar o seguinte, pegue n0 maior do que 2 elevado a n1. Pegue algum n0 maior do que 2 elevado a n1. Né? Ou poderia ser também 2 elevado a n1 mais 1. Né? Deixa eu pensar aqui. n0 igual a 2 elevado a n1 mais 1. Já daria certo. Deixa eu colocar aqui 2 elevado a n1 mais 1. Então, n maior que n0 implica que log de n maior que log de n maior que log de n0. Estou só complementando aqui uma demonstração que ele não fez, tá? Log de n maior que log de n0, que é igual ao log de 2 elevado a n1 mais 1, 2 elevado a n1 mais 1, que evidentemente vai, função crescente de novo, né? Isso aqui é maior do que o log de 2 elevado a n1 sozinho, que é maior do que a. Maior que log de 2 elevado a n1 sozinho, que é maior do que a. Né? Não precisa fazer isso, é só colocar direto maior do que a. Maior do que a, ponto final. Porque aqui já está dizendo que para todo n maior que n1, que é o caso do n1 mais 1, vai ser maior do que a. Perfeito. Então, juntando as pontas, né? N maior que n0, n maior que n0, implicou que o log de n é maior do que a razão. Conclusão, 2 pontos. Limite do log de n igual a mais infinito. Limite do log de n igual a mais infinito. Isso aqui foi uma pequena intervenção minha aqui, né? Só para explicar essa última parte aqui, para ficar justificado. Por que a função crescente implicou nisso? A gente usou aqui, nesse ponto aqui, a gente usou que a função é crescente. Ó. Nesse ponto aqui, a gente usou que a função é crescente. Tá? Mas teve que ter essa habilidade de pegar o n0 igual a 2 elevado a n1 mais 1, e aí concluir que isso aqui vai ser maior que a, porque você já sabia que log de 2 elevado a n vai ser maior que a, sempre que o n for maior que n1, que é o caso de 2 elevado a, que é o caso do n1 mais 1. n1 mais 1 é maior do que n1. Então, 2 elevado a ele, o log disso fica maior do que a. Bom, tudo bem. Isso aqui não está no livro, eu fiz de outra cor verde só para vocês lembrarem que não está. Voltando para o livro, depois de falar isso aqui, ele fala, nós vamos agora provar que o limite do log de n sobre n dá zero. Como que ele faz isso? Ele faz o seguinte, note que log de raiz de n é menor do que raiz de n. Isso vem diretamente de uma das coisas que estava na hipótese inicial ali, né? A hipótese inicial da função era log de x menor que x. Então, uma daquelas coisas que ele falou sem explicar, que vem do capítulo 11. Log de x é menor que x. Então,
Note que para todo n, log de raiz de n é menor do que raiz de n. Então, voltando para o livro, voltando para a cor branca, agora, note que log de raiz quadrada de n é menor do que raiz quadrada de n para todo n pertencente aos naturais. Ponto final. Como log de raiz de n é igual a meio log de n, da onde que ele tirou isso? Porque ele já tinha demonstrado antes aqui, ó. Log de raiz de x igual log de x sobre 2. Então está só usando uma coisa que ele demonstrou antes. Log de raiz de n igual a meio log de n. Como log de raiz de n é igual a meio log de n, segue-se que log de n, então, dois pontos. Vamos pensar aqui. Log de n, se eu jogar o 2 para o lado de lá, vai ficar assim. Log de n igual a 2 log de raiz de n, Aí, se eu multiplicar por 2 aqui, 2 log de raiz de n é menor que 2 raiz de n. Se eu multiplicar por raiz de n em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre raiz de n. Então, olha só que interessante. Daí podemos escrever o seguinte. Nós já sabemos que para n maior ou igual que 1, que é o caso de n naturais, esse log de n vai ser maior ou igual que 0. Então vai ficar assim, 0 menor, vamos ser um teorema de sanduíche. 0 menor que log de n, que é menor ou igual, se é menor ou igual que 2 sobre raiz de n. Aí você passa o limite, sanduíche. Né? Limite para n tendendo ao infinito, do 0, menor ou igual. Primeiro divide por n, né? Primeiro divide por n, né? Ou seja, 0 dividido por n menor ou igual que log de n. Estou dividindo por n dos 3 lados aqui, dos 3 membros. Menor ou igual que... Peraí, eu fiz alguma bobagem aqui. 2 raiz de n multiplicando por raiz de n vai dar 2n. Aqui faltou um n. Na verdade, se eu multiplicar por raiz de n em cima e embaixo, fica vezes n dividido por raiz de n. Né? Raiz de n, raiz de n. N, raiz de n. Isso. Agora eu divido por n. Aí vai ficar, dividindo por n, vai ficar 2n dividido por n raiz de n. Aí vai cancelar. Agora sim ficou certo. Ou seja, daí, 2 pontos. Agora ficou perfeito aqui. Ficou 0 dividido por n é 0, menor ou igual 0, menor ou igual 0, menor ou igual que log de n dividido por n, que é menor ou igual que, cortou aqui os dois n's, 2 dividido por raiz de n. Aí você passa o limite para n tendendo ao infinito. Agora sim passar o limite. Né? Daí vai ficar assim. Limite para n tendendo ao infinito de 0, menor ou igual. Limite para n tendendo ao infinito de log de n sobre n, que é menor ou igual que limite para n tendendo ao infinito (2 sobre raiz de n). Tá lá. Então, veja só, limite para n tendendo ao infinito de 0, 0. Menor ou igual que limite para n tendendo ao infinito de log de n sobre n, menor ou igual. Esse limite aqui vai dar 0 também, obviamente. Então, teorema do sanduíche, portanto, 2 pontos. O limite
de log de n sobre n é igual a zero. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Espero que tenha sido interessante para vocês. Vou encerrar a gravação aqui. Já são 5h30, a gente começou por volta das 3h30, já está bom. Interrompendo aqui rapidamente. A gente